Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, tudo beleza com vocês, pessoal, tudo jóia? Bom, então nós temos para hoje a questão, por exemplo, das chamadas equações do tipo polinomiais, tá? O que são equações polinomiais? É o tema de hoje, né? Nós iremos efetuar a partir de hoje, ou aprender a resolver diversos tipos de métodos, tá? De equações polinomiais. Gente, quando você fala, por exemplo, em equação, igualdade, né? Então, esse tipo de tema, equação, você já veio vindo trabalhando, né, em diversos segmentos da escola. Então, desde o ensino fundamental, por exemplo, já é trabalhada a questão de uma equação, tá? Então, equação, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Nós temos, por exemplo, a seguinte equação aqui, ó. X mais o valor, então, de 4... que vai ser equivalente a zero. Isso aqui é uma equação, né? Faz sentido? E na verdade, isso aqui lá no ensino fundamental, ele era chamado de equação, tá? Do primeiro grau. Equação do primeiro grau. Porque como é que eu sei que é uma equação do primeiro grau? Só para você reconhecer. Porque nesse lado aqui, ó, você tem um polinômio do primeiro grau. Então sempre que você iguala um polinômio, tá, a um determinado valor, no caso 0, 1, 2, 3, tem uma equaçãozinha, tá? E o grau da equação, ele vai de acordo com o grau do polinômio. Depois ainda, você aprendeu aí na escola, né, um outro tipo de equação que era uma conquista para todos nós aí, que era uma equação assim, ó, x ao quadrado menos o valor então de 4x mais o valor de 3, que vai ser equivalente a zero, que, por exemplo, aqui você tem a famosa equação do segundo grau, né? Uma nova conquista para você, por exemplo, resolver essa equação aqui, ó, chamada de equação do segundo grau, né? Novamente, como é que você reconhece a questão do grau dessa equação? Basta você verificar, né? Quando você tem aqui um polinômio à sua esquerda, que é do segundo grau, né? Igual, por exemplo, a zero, você tem então uma equação do segundo grau. Então, o grau desse polinômio à esquerda aqui, pessoal, na verdade vai definir o grau da tua equação, tá? E, claro, o objetivo da sua equação aqui, gente, é o quê? O objetivo é resolver, né? Aqui, ó, encontrar o conjunto solução, tá? Que nesse caso aqui, você, até a equação do segundo grau, você teria, por exemplo, alguns métodos bem simples de resolver, né? Então, se você tem, por exemplo, uma equação do primeiro grau, o que você faz para resolver? Ah, isola o x. Então, de um lado as letras, do outro o x e tudo mais, e encontra o x. Essa seria, por exemplo, a estratégia de uma resolução de uma equação do primeiro grau. Se você tem, por exemplo, uma equação do segundo grau, né? Aí você tem, por exemplo, algumas formas distintas de você resolver. Uma delas, por exemplo, seria por método de Bhaskara, né? Então x igual a menos o b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Beleza. Ou por sobreproduto, relação de Girard. Então depende da forma que você acha mais conveniente encontrar essas respostas, né? As respostas, quando você fala em solução de uma equação, são chamados então de raízes, tá? Então encontrar a raiz, encontrar a resposta, né? São, por exemplo, situações aqui que você encontra a resposta, raízes. Tá? Então, sempre a partir de hoje, quando você tem uma equação do tipo primeiro grau, segundo grau ou equação algébrica, tá? A algébrica, então, no caso, ela é válida, pessoal, para qualquer tipo de grau, né? Então, por exemplo, grau 1, grau 2, né? Pode ser grau 3. Então, esse n dessa estrutura da equação algébrica, ele é um número que pode ser, por exemplo, 3, pode ser 5, tá? Então, equação algébrica, exemplos, estão aqui para vocês, tá? É onde você tem um polinômio de um determinado grau igual a zero. Quando você iguala a zero, você vai ter uma equação, tá? E o nosso objetivo é o quê? Encontrar a solução, né? Encontrar, por exemplo, as chamadas raízes, tá? Então, essa é uma estrutura geral de uma chamada equação algébrica, tá? Onde, por exemplo, de novo, esse AN-1 são coeficientes. Então, você tem um coeficiente número 1, menos 4, 3, são números. E esses x's, tá, são chamadas variáveis ou chamado de incógnita, né? Então, quando você tem um polinômio igualado a zero, é uma chamada, então, equação, tá? Então, notem, por exemplo, que aqui nós temos exemplos, tá? Onde a equação, por exemplo, ela possui um grau.
E o grau vai de acordo com o polinômio, né? Então, por exemplo, nessa nossa primeira equação aqui, ó, 4x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x mais 2 é uma equação do terceiro grau, né? Porque, por exemplo, você tem um polinômio igual a zero. E esse polinômio é do terceiro grau, né? Essa próxima equação aqui, ó, nós temos um 3x à quinta, então é do quinto grau, né? Aqui você tem um do segundo grau, então, enfim. Você tem, por exemplo, então, a questão das chamadas equações algébricas, que é o nosso tema de hoje, tá? Que é o nosso tema de hoje. Então, vejamos aqui, ó. Na nossa próxima tela, vamos então agora verificar a questão de raízes, tá? A partir de hoje, pessoal, dessas aulas aqui de equações algébricas, tá? Serão comuns a resolução ou, por exemplo, testes de você verificar as equações de grau acima de 2. Porque grau 1, grau 2, a gente consegue resolver normalmente, né? Então, a partir de hoje nós veremos algumas técnicas, tá? De como resolver equações de grau 3, grau 4, grau 5 e grau acima do grau 2, que é um lugar muito confortável para todos nós aí, tá? Mas antes disso, aqui na tela, foi dado então uma equação do terceiro grau, tá? Essa equação do terceiro grau, ela vai ter então essa seguinte característica: x ao cubo menos o 2x elevado ao quadrado, tá? Menos o valor então do x mais o número 2, que vai ser equivalente a zero. Laurice, nós iremos resolver essa equação para encontrar as raízes? Por enquanto não, por enquanto ainda não, tá? Nós iremos só fazer o que? Testes, tá? Então, verifique se o menos 1 mais 1, 2, eles são raízes da equação, tá? Então, para verificar se é raiz ou não, nós temos que fazer testes. Por isso que ele falou assim, ó, verifique, tá? Verificar é fazer teste. Então, como é que eu sei se o valor é ou não é raiz? Você vai testar, vai fazer como se fosse aquele valor numérico, lembra? Então, por exemplo, testa o P de 1. O que é P de 1? Pegar esse polinômio, no caso à esquerda, no lugar do x você coloca o valor de 1. Né? Testa, por exemplo, o P de menos 1, coloca lá no x. Coloca o P de 2. Se em algum dos casos você tiver igualdade igual a zero, vai ser uma raiz, tá? Então, raiz é o valor que você substitui no x, que torna tudo equivalente a zero. Ou melhor, raiz é o valor que você coloca no x, que deixa essa igualdade de fato igual, né? Zero igual a zero, tá? Bom, então, primeiro teste. Será que o número menos 1 é raiz? P de menos 1, ele vai ser equivalente ao valor de menos 1 elevado ao cubo, tá? Menos 2 vezes o valor, então, de menos 1 elevado ao quadrado, menos o valor de menos 1, mais o valor, então, do número 2, tá? Então, assim que você vai fazer um teste, né? Então, você vai substituir e verificar se, de fato, isso vai ser equivalente a zero. Esse é o teste, tá? Para verificar se a raiz vai dar certa. Bom, então, menos 1 elevado ao cubo fica o valor de menos 1, expoente ímpar repete sinal. Menos 2 vezes menos 1 ao quadrado vai dar o valor de 1, expoente para a resposta positiva, menos com menos, mais o número 2, tá? Então aqui você vai ter o seguinte, ó, menos 1 com menos o 2, menos o 3, mais 1 mais 2 é 3. Então, de fato, deu zero, tá? Então, se você fez o teste e deu zero, você pode falar o seguinte, olha, o número menos o 1, ele é raiz, tá? Ele é a raiz. Agora, Laurice, já que eu encontrei uma raiz, eu posso desistir, eu posso parar tudo e, por exemplo, falar assim, ó, já encontrei a resposta, acabou. Não. Tem que testar os outros dois valores. Você pode ter mais de uma raiz, tá? Logo eu chego nessa conclusão aí. Então, por exemplo, aqui, ó, o P, por exemplo, agora de 1, olha, o P de 1 vai ser equivalente ao valor, então, de 1 elevado ao cubo, menos 2 vezes o valor, então, de 1 elevado ao quadrado, né? Depois, menos o valor, então, de 1, mais, por exemplo, o número 2. Bom, 1 elevado ao cubo é o valor, então, de 1, menos 2, 1 ao quadrado é 1, né? Então, menos 2, menos o valor de 1, mais o valor, então, de 2. Mais 1 com menos 1 vai dar 0, menos 2 com mais 2 deu 0. Opa! Nós podemos falar também que o número 1, ele é a raiz dessa equação. Então, você fazer teste. Então, no primeiro momento ainda, quando você não consegue, você não entende muito bem a questão, por exemplo, aí de como resolver, você pode fazer teste, supor algumas raízes
Se, por exemplo, for equivalente a zero, você tem a raiz. Caso contrário, não, né? Então, o último caso para testar é o número 2, tá? Então, por exemplo, aqui o P de 2, nesse cantinho aqui, ó, para nós determinarmos, ó, P de 2. Bom, P de 2, ele vai ser equivalente ao valor, então, de 2 elevado ao cubo, menos 2 vezes o 2 elevado ao quadrado, menos o valor do 2, mais o número 2, né? 2 elevado ao cubo é o valor de 8, menos 2 vezes 2 ao quadrado é o valor de 4, né? Menos 2 com mais 2, já vamos simplificar aqui, ó. Então, 8 menos o 8 deu 0. Então, aqui na verdade, menos 1, o 1 e o 2, eles são raízes, tá? São raízes. Detalhe importante para vocês, pessoal, é a questão do grau de um polinômio, o grau de uma equação. Se você tem uma equação no terceiro grau, você vai ter no máximo o quê? Você vai ter no máximo 3 raízes, tá? Então, eu posso falar que o número menos 1, o 2 e o valor de 1, eles são raízes, tá? Tem como encontrar uma quarta raiz? Não. Então, você tem no máximo, tá, pessoal? No máximo, nesse caso, como é grau 3, 3 raízes, tá? No máximo 3 raízes. Grau indica o número máximo de raízes, tá? E na questão, por exemplo, da multiplicidade, tá? Então, se você observar agora o seguinte, olha, se você tem, por exemplo, determine a multiplicidade dessa equaçãozinha aqui, ó. Aqui você tem uma equaçãozinha algébrica, tá? X mais 1 elevado ao cubo, x menos o valor, então, de 1 elevado ao quadrado. Como que eu vou determinar a questão da raiz desta equação algébrica, tá? A ideia vai ser o seguinte, ó. Qual é a ideia de você encontrar, então, essa raiz? Tá tudo fatorado, tá? Então, a equação está fatorada. Então, se você observar, o que que acontece, gente? Você pode fazer o seguinte, nós temos o x mais 1 elevado ao cubo, é como se fosse você escrever assim, ó, x mais o valor, então, de 1, multiplicado por x mais o valor, então, de 1, né? Multiplicado por x mais o valor de 1. Agora, o próximo, x menos 1 elevado ao quadrado, multiplicado, né, por x menos o valor de 1 elevado ao... Como está elevado ao quadrado, é x menos 1, tá? Não vou repetir todos eles. Isso aqui vai ser equivalente ao número 0. Então, eu comecei a resolver aos poucos e abrir cada situação aqui para vocês. Quando você multiplica vários fatores e o produto dá 0, eu posso falar então que esse primeiro valor pode ser 0. Então, x mais 1 vai ser equivalente ao valor do 0. Logo, por exemplo, o x vai ser equivalente a menos 1. Essa é a primeira raiz que torna, por exemplo, esta equação equivalente a 0, né? O próximo caso aqui, ó, x mais 1 também pode ser equivalente ao valor do 0. Isso implica que o x vai ser equivalente a menos 1, uma outra raiz, tá? Depois, o próximo caso, o próximo fatorzinho está aqui, ó, x mais 1, ele vai ser equivalente a 0. Implica que o x equivalente a menos 1 é raiz, tá? Então, gente, numa equação do tipo algébrica, você pode ter raízes sendo raízes diversas vezes, né? Então, eu posso falar que o valor de menos 1, ele é a raiz com multiplicidade 3, ou seja, ele é a raiz 3 vezes, tá? De uma forma geral, fazendo esse mesmo processo, você pode falar que o número mais 1, ele é a raiz com multiplicidade 2, né? Então é só você trocar o sinal, né? Então, que o número 2, que se bota 2 aqui, ó, 2 menos 2 dá 0, né? O número 2 é a raiz com multiplicidade 1, e que, qual que é o valor que zera aqui, ó? É o 3, 3 menos 3 dá 0, e 0 multiplicado por todos vai dar 0. Então, o 3, ele é a raiz com multiplicidade 4. Por quê? Está elevado à quarta potência, você multiplica 4 vezes, tá? Então, essa é a ideia. Você pode ter, passando para vocês a mensagem, você pode ter, então, no caso, uma equação com raízes de multiplicidades 2, 3, ou seja, o número ser raiz diversas vezes. Isso acontece, tá? Na questão, então, de uma equação. Beleza? Tá certo? Conversamos na próxima aula, então. Um grande abraço para vocês e até lá!